começo a falar de romance de época, eu não paro mais. Olá, eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu vou trazer para vocês os últimos romances de épocas que eu li. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho de notificação para receberem um aviso de vídeo novo aqui no canal. Deixem um like se estão gostando do conteúdo, isso nos ajuda bastante com a divulgação do canal. Todos os livros mencionados nesse vídeo serão linkados aqui na descrição junto com as nossas redes sociais. Se vocês se interessarem por qualquer um deles e comprarem através desse link, vocês nos ajudam bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Mas então, vamos começar logo com esse vídeo. Como o romance de época tem um espaço garantido no meu coração, ele tinha que ter também um espaço só para ele aqui neste canal. Então, ao invés de colocar os romances de época junto com os vídeos de últimas leituras, eu resolvi fazer um vídeo somente para eles. Então aqui eu vou falar quais foram os livros desse gênero que eu andei lendo nesses últimos meses. Eu sempre vou esperar juntar uma quantidade mais ou menos de pelo menos uns 4 ou 5 livros para estar falando aqui com vocês. O primeiro livro que eu vou trazer aqui para vocês é Paixão ao Entardecer, da Lisa Kleypas. Com esse livro eu estou encerrando a série Os Hathaways e já fica aquele sentimento de saudades porque foi uma série maravilhosa. Aqui nós vamos conhecer a Beatriz, que é a irmã mais nova de toda a família, é a última que sobrou para buscar casamento. E todo mundo achava que casamento era a última coisa que se passava na cabeça dela, porque ela se interessava muito mais pela natureza, pelos animais, pelas plantas, do que ir para Londres e passar pela sociedade e arrumar um marido. E nós vemos que através desse interesse que ela tem aos animais, ela descobre através de sua amiga que um capitão que está na guerra fez amizade com um cachorro e não sabe como lidar com ele porque ele é muito bravo. Então ela decide que ela vai ajudá-lo a domar este cachorro para que ele possa continuar com o capitão. Só que a única coisa que ela não esperava é que ela tivesse que se comunicar com ele através do nome da sua amiga. E as cartas que eles vão trocando vai tomando um rumo inesperado assim para eles, porque o capitão acha que ele tá falando com uma pessoa, que ele tem sentimentos, e na verdade ele tá falando com outra, e ela começa a desenvolver sentimentos por ele, sendo que antes ela achava que ele era um idiota, mas ao receber as cartas e ver com quanta verdade, quanto carinho ele escreve nessas cartas, ela acaba desenvolvendo sentimentos por ele. Quando ela percebe isso, ela resolve parar com as cartas para não levar isso mais à frente, para também não acabar prejudicando a sua amiga. Porém, ele volta da guerra e aí começa toda aquela confusão, porque ele achou o tempo inteiro que ele estava se comunicando com uma pessoa, quando na verdade era outra. Aí ele vai se encontrar com essa pessoa e percebe que não condiz as atitudes dela com a escrita das cartas. É toda aquela confusão que a gente espera, mas é bem gostosa a leitura, a gente vê o relacionamento deles se desenvolver e como que vai acontecendo, e a surpresa da família ao perceber que a Beatriz está se envolvendo romanticamente. É muito gostosinho, como todo romance de época é. Depois eu li A Bela e o Ferreiro, da Tessa Dare. Ela é uma novela da série Spindle Cove e ele é bem fininho, tá vendo? E aqui nós vamos conhecer a história da Diana Highwood. No segundo livro da série nós conhecemos a história da Minerva, que é sua irmã. Agora chegou a vez de a gente conhecer a Diana. Aqui a família dela resolve ir para Spindle Cove em busca de tratamento para Diana, pois ela tem problemas respiratórios. E elas sempre ouviram falar que em Spindle Cove era uma cidadezinha ótima para pessoas que buscavam esse tipo de tratamento, por ser uma cidade praiana, isso e aquilo. A mãe da Diana é uma pessoa ensandecida para arrumar um marido decente para as filhas, um marido que seja rico, que seja da sociedade, que possua títulos, e insiste nisso o tempo inteiro, tanto com a Minerva quanto com a Diana, e assim, chega a ser chata a situação. Porém, a Diana ela já tem um interesse na cidade e ela se interessa pelo Aaron, que é o ferreiro da cidade, contra
todas as expectativas de sua mãe e de toda a cidade, mas é o que a gente fala, né? Quando o amor bate, não tem como fugir dele. Então, nessas 137 páginas, a gente vai acompanhar o desenvolvimento desse romance, a luta dos dois para poderem ficar juntos e desafiar a sociedade, principalmente a mãe da Diana, que quer que ela arrume um homem rico e da alta sociedade para que ela possa se casar. Mas eu sou meio que suspeita para falar dos livros da Tessa Dare, porque até agora todos os que eu li dessa autora, todos eu gostei, não teve um que me decepcionou. A escrita dela é muito boa, ela cria personagens irreverentes, protagonistas femininas muito fortes e, assim, só recomendo, leiam Tessa Dare. Em seguida, eu li 10 Formas de Fazer um Coração Se Derreter, da Sarah MacLean. Ele é o segundo livro dos Números do Amor. Eu não li o primeiro e nem o terceiro ainda, eu provavelmente vou ter que comprar em e-book, porque eu não acho mais disponível para comprar. Aqui nós vamos ter uma dinâmica bem diferente entre os personagens, porque nós temos a Isabel e o Nicholas, que são os dois protagonistas dessa história. O Nicholas, ele saiu no jornal da cidade como o solteiro mais cobiçado e ele só quer fugir desse título, ele não quer, no momento, encontrar ninguém, ele tá muito bem como ele tá. E ele não aguenta mais as mulheres vindo atrás dele depois desse jornalzinho, então ele aceita uma tarefa e ele vai para uma cidadezinha ali mais afastada para se ver livre também das atenções dessas mulheres. A Isabel, ela cuida de uma casa chamada Casa de Minerva, onde recebe mulheres que passaram por algum tipo de problema, ou seja, algum casamento que a mulher não se sentiu bem, que veio de relacionamentos abusivos, ou de casas onde os pais maltratavam as filhas. Então ela recebe essas mulheres nessa casa e cuida delas. E assim, é uma casa meio que clandestina, né? Porque afinal, essas mulheres que estão lá estão fugidas. Só que ela precisa de dinheiro para continuar mantendo essa casa, né? Porque senão a casa vai falir e essas mulheres vão ficar perdidas ou vão ter que voltar para as casas e passar por tudo de novo ou vão ter que ficar na rua. Então ela precisa arrumar uma forma de conseguir mais dinheiro para sustentar essa casa. E a forma que ela descobriu é que ela tem umas esculturas na casa que ela herdou da família dela. E essas esculturas é o que ela ama demais, mas ela sabe que vai dar muito dinheiro se elas fossem vendidas. E esse dinheiro salvaria a casa. Por coincidência, ela acaba descobrindo que o Nicholas, ele é a pessoa ideal para fazer essa seleção, de avaliar as peças, pôr um preço, ver se são originais e fazer essa venda. Mal sabe a Isabel que ela está colocando o inimigo embaixo do próprio teto ao aceitar o Nicholas na casa para avaliar as peças. Aqui nós teremos uma personagem que ela quer tudo menos arrumar o marido, ela acha que ela está muito bem assim, que o dever dela é cuidar dessas mulheres e não se envolver em um relacionamento. Ao mesmo passo em que as mulheres da casa acham que ela tem que se casar e que o Nicholas é o candidato ideal para isso acontecer. O próximo livro, eu vou deixar a capinha aqui porque eu não tenho a edição física, eu li em e-book, que é Ligeiramente Escandalosos, da Mari Balot. Ele é o terceiro livro da série Os Bedouins e eu posso dizer que é o meu favorito da série. Nesse livro nós vamos acompanhar a Freyja. Ela já tem 25 anos e ela já passou da idade considerada boa para casar. Então com isso ela acaba tendo um pouco mais de liberdade do que as outras mulheres. E ela faz bom uso dessa liberdade que ela conquistou. Nós também temos o Joshua, que ele é o Marquês de Halmer. E ele está indo visitar a avó em Bath. Só que ele sempre acaba se metendo em situações muito problemáticas que acabam envolvendo ele. E numa dessas situações que ele está envolvido, ele acaba conhecendo a Freyja. E foi bem inusitada essa situação, porque ela está em uma hospedaria, passando a noite para que no próximo dia ela continue a sua viagem também para Bath. E ele acaba invadindo o quarto dela durante a noite porque ele está fugindo do dono da hospedaria.
ela acaba acobertando ele, mas futuramente ela acaba meio que se arrependendo dessa decisão, porque ela acha que ele é um idiota, que se acha demais, inconveniente e tudo isso. O encontro deles depois, futuramente, em Beth, também, cada encontro que eles têm são situações, assim, dignas de dar risada. São encontros bem assim, sabe, irreverentes, e eles acabam se envolvendo em um plano para enganar a tia dele, porque quer que ele case com a filha dela. E assim, eles se veem cada vez mais presos a esse plano. A ideia era que no dia seguinte eles já encerrassem esse plano, cancelassem, cada um fosse viver a sua vida. Só que a cada vez mais eles se veem mais presos a esse plano, sem ter como fugir. As duas famílias acabam se envolvendo na história. E assim, leiam, que vocês vão entender o que eu tô falando. É muito... É uma história que você dá boas risadas enquanto você tá lendo. É muito divertido, vale muito a pena. Então por isso que eu falo que acho que de toda a série esse é o meu favorito até agora. Falta eu ler os 2 últimos, mas ele já conquistou um espaço no meu coração. E agora, o último livro que eu vou falar aqui com vocês, eu achei que eu nem ia trazer ele aqui pra vocês, mas eu precisei falar. Vou deixar também a capa aqui dele pra vocês, porque eu li em e-book. Eu acabei pegando pelo Prime Reading, ele tá disponível no Prime Reading, então eu peguei e li. Que é Um Conde para Minha Amiga, da Tânia Picon. Gente, que livro é esse? Eu não sei até agora qual foi a intenção desse livro. Assim, ele me decepcionou um pouco, porque eu tô acostumada, já li bastante romance de época nacional e eu adorei, mas esse eu tô assim tentando entender até agora. Eu li agora em janeiro e ele foi o livro com menor nota pra mim até agora, que eu dei 2 estrelas. Umas coisas meio sem sentido que ia acontecendo. Aqui nós temos uma protagonista que ela está determinada a encontrar um noivo para sua amiga. A busca dela da vida é encontrar um noivo para essa sua amiga. E ela acaba desmerecendo o tempo inteiro, achando que ela não é digna de arrumar um casamento, que ela nunca vai ter essa experiência e tudo isso. Aí tá, aí ela encontra esse cara ideal pra amiga dela, que acaba sendo um velho amigo da família, conhecido, né, já da família há um tempo. E ela vai conhecer ele pra ver se de fato ele é o par certo pra amiga dela, porque bonito ele é, precisa ver se ele vai prestar. E aí tá, aí que começa a chegar a parte esquisita do livro. O cara é simplesmente viciado em biscoito. Eu não sei qual é a neura que surgiu nisso. O livro inteiro, daí depois que eles se conhecem, é ele procurando ela, porque ela fazia uns biscoitos para cada vez que eles se encontravam, ela levava os biscoitos para ele. E o livro inteiro essa neura para biscoito, ele indo atrás dela porque queria mais biscoito e querendo saber quem que fazia os biscoitos dela, que ele queria contratar, porque ele queria... Gente, insano, é insano essa neura do cara pelos biscoitos. Então assim, é uma história curtinha, eu acho que é um conto ou uma novela, deve ter umas 100 páginas. Mas é 100 páginas só disso, do cara indo atrás de biscoito. Então, sei lá, eu nem ia trazer esse livro aqui pra vocês, mas a gente tem que mostrar também que nos nossos gêneros favoritos nem sempre tudo é 5 estrelas favoritar. Então, tendo dito isso, eu encerro por aqui as minhas últimas leituras de romance de época, o que eu li até agora, neste exato momento que eu estou gravando o vídeo. Então, conforme for juntando mais livros, eu vou fazendo mais vídeos desse tipo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários quais livros vocês andam lendo. A gente se vê no próximo vídeo.